Olá, amigos do basquete. Estamos aqui com mais uma entrevista no nosso projeto Muito Além da Educação Física, que tem o objetivo de trazer aqui experiências de pessoas da nossa área que acabaram partindo para diferentes caminhos, um pouco diferente daquilo que é tradicional na nossa área, né? Que é o técnico, o professor, o personal. E hoje eu estou recebendo aqui a minha ex-aluna, Líbia Macedo, formada lá na Escola de Educação Física e Esporte. E a Líbia tem uma experiência muito grande, não dá nem para eu começar a falar aqui, porque aí não vai dar tempo. Na área de organização de eventos esportivos, que é uma área muito receptiva para o nosso pessoal. Então, a Líbia, além de tudo, né, além de participar de vários eventos esportivos, ela também coordena os cursos de MBA na área de gestão do esporte, na ESPM, no Mackenzie, na USP, tem atividades desenvolvidas no SESI, na FIP, bom, enfim, isso nós vamos bater esse papo durante essa entrevista. Então, Líbia, obrigado pela tua presença, prazerzão te rever, faz tempo que a gente não nos encontrávamos, né? Faz Mas, tempo. então tá bom. Então, Líbia, eu queria começar falando o seguinte, né? Como eu começo com todo mundo. É, por que esse interesse por essa área? Você formada em educação física e esporte e de repente você migra para uma área que eu creio que naquela época, né? Você é da geração de 2000, eu não lembro exatamente quando você se formou, que ainda não era uma área muito desenvolvida para quem saía do nosso quadradinho, né? Vamos chamar assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as suas atividades e, principalmente, uma coisa que é muito interessante para quem assiste, que tipo de formação você e outras pessoas que migraram para essa área, que tipo de formação é importante alguém ter para quem tem interesse na área? Legal. Primeiro, agradecer o convite, Dante. É sempre legal, né, retomar aí esses contatos. E acho que essa ideia do projeto seu é bastante interessante, para a gente inspirar e abrir o leque, né, do que dá para fazer dentro dessa área de educação física, atividade física, esporte e afins. E eu acho que eu ainda sou de uma época que era muito quadradinho, né? Ou você ia para a escola, ou você ia para a parte de performance e não tinha muito no caminho. O que eu acho interessante da gente mostrar aqui, eu acho que é um pouco da característica da área de eventos em geral, e aí depois o recorte para evento esportivo, é que talvez por onde eu passei é que foi me jogando para essa área de eventos, né? Então, acho que tem dois grandes cliques, assim. Além de eu ser atleta, né? Não vou dizer que de alta performance, mas eu morava em Campinas e jogava num time de handball. E eu era a seleção de Campinas, jogos abertos, jogos regionais. E em especial no interior, tem um pouco essa história de que o atleta também ajuda um pouco no evento e tal, sabe? Ajuda depois na quadra, se não ajudar a limpar, não tem para depois. Então, eu sempre, isso me chamava a atenção, né? Então, acho que esse é um pouco do elemento né, foi comigo. Depois eu fui ser árbitra. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com arbitragem, também eu comecei a olhar, e a quadra, e tá limpa, e onde é que entram as pessoas, e o hino nacional, quem toca, e a bandeira. Então, né, que não era, entre aspas, a minha responsabilidade quando eu era árbitra, e eu fui árbitra junto com a faculdade, né, até para ganhar um pouco de dinheiro ali, né, que você vai sendo secretária, mesária e tal. Então, eu já comecei a ter um olhar um pouquinho para essa área de eventos. E a outra coisa, né, como eu era do interior, eu morava em pensionato. Então, eu tinha que arranjar um dinheiro extra para me ajudar no processo. E eu comecei a trabalhar com recreação. E além de recreação, eu fui trabalhar num hotel cassino no Paraguai, no Yacht Golf Club. E eu ia todas as férias trabalhar lá, e muitos de colegas que eram lá da EFUSP também iam lá trabalhar. E aí a gente ficava com essa parte de recreação, mas quando tinha eventos, eles chamavam a galera da recreação para ajudar a distribuir.
né, camiseta, para fazer uma caminhada com os hóspedes do evento. Então, essas duas coisas aí do meu freela de começo de carreira estavam me jogando para eventos. E aí eu abracei essa história e aí tem uma sequência nisso. Então, acho que é interessante entender como é que surgiu aí. Então, e essa tua experiência, nos eventos propriamente dito, né? Quando é que você realmente entrou definitivamente nessa área de eventos, principalmente eventos esportivos? Que eu vi aqui quando você me mandou, você já trabalhou em rodeio, já trabalhou em carnaval, ou seja, você fez aí um caminho Mas tudo bastante. isso foi por causa do esportivo. Então, quais foram os eventos, né? Como que você acabou entrando definitivamente nessa área? E aí, uma coisa que eu acho interessante também, né, e importante, um passo para a área acadêmica. Você que coordena cursos de MBA no Mackenzie, na ESPM, na própria USP, como é que foi essa sua entrada também na área acadêmica, falando sobre eventos? Uhum. É, acho que junto com a minha formação, eu sempre fui monitora, né? E aí, lógico, como eu jogava handball, a primeira monitoria que eu fui tentar foi com handball com o professor Simões. E aí disso, né, ele que ficava na minha cabeça falando para eu fazer a parte do mestrado. Era um pouco difícil, né? Porque como eu trabalhava muito como freela, né? Aí começava com os eventos. Então, tinha um pé cá e um pé lá. E eu sempre gostei muito, né, de estudar as coisas que a gente, né, tem identidade. Então, foi daí que eu comecei o meu mestrado. E aí, qual é a história? A partir desse momento, eu comecei a ser chamada para falar nos cursos de turismo Olha. sobre os eventos e, em especial, os eventos esportivos, porque aí eu trabalhava um pouquinho com corrida, com gincanas, com projeto de férias da prefeitura, que tinha a parte esportiva e tinha a parte recreativa. Então, eu comecei a ser chamada para dar aula nessas faculdades e eu também comecei dando aula de handball em Mogi, porque eu já estava fazendo meu mestrado e estava formada. Não era uma época que o mestrado precisava estar terminado para Sim, dar aula sim. em faculdade. Então tem esse, eu sempre falo que eu tenho dois pés, né? Um pé em cada canoa, um pé na área acadêmica e um pé na área do mercado. Então aí eu comecei a trabalhar aí com eventos mais estruturados. Aí as competições de handball, competições eu trabalhei em Intermed, Interfarma, então que eram competições universitárias, como a gente era universitário e aptava, ou como eu fui técnica, por que não também organizar os eventos? Então aí também foi o meu começo com os eventos esportivos. Junto com isso, eu também trabalhava em agências para eventos corporativos, com a parte de criar team building, quer dizer, criar jogos para que a gente trabalhasse questões comportamentais, por causa da minha formação em educação física. Então, eu trabalhava com eventos esportivos e eventos corporativos. Até que um dia chegou uma grande oportunidade dos Jogos Sul-Americanos acontecer. E aí eu conheci uma pessoa na Confederação Brasileira de Tiro com Arco, e ele falou assim: "Olha, eu queria que alguém trabalhasse no evento, mas que não fosse jornalista escrevendo. Eu queria alguém que entendesse do esporte." Eu falei: "Não, eu entendo de tiro com arco." Entendia nada, né? Mas eu queria ir para os Jogos Sul-Americanos que foram no Rio de Janeiro. E aí eu acho que foi o meu grande encontro com um mega evento. Então, era reunião para entender como ia ser a competição no dia seguinte, coletiva de imprensa, separação de materiais, doping, que é uma coisa que em competições pequenas eu não tinha noção. E aí eu falei assim: nossa, é um mundo à parte, um mundo gigante e um mundo que eu gostei. E aí foi louco, eu já fazia outros eventos, mas era numa linha sempre universitária, de prefeitura, de esporte e educação, esporte e lazer. E aí, com essa história, foi meu encontro com o mega evento. E aí eu fiz um monte de contato e a gente já estava pleiteando receber os Jogos Pan-Americanos, que também iam ser no Rio de Janeiro. Então eu tratei de me articular lá.
para trabalhar. E aqui vem, acho que, né, a vida não é só coisa legal. Eu não consegui uma vaga de trabalho para trabalhar no Pan-Americano. Então, eu me inscrevi como voluntária. E eu fui trabalhar com a canoagem. E aí, quando eu fui trabalhar com a canoagem, a Carla, que acho que você conhece, que é da canoagem, que é de FUSP, estava lá. E aí, uma hora ela precisava de voluntários que falassem inglês. E aí, na hora que ela perguntou, eu levantei a mão e mais uma pessoa. Só tinham duas pessoas nos voluntários que falavam inglês. Então, eu parti de voluntária nos Jogos Pan-Americanos para trabalhar nos Jogos Pan-Americanos. Então, foi muito interessante. E aí, trabalhei com a canoagem e com o remo. E aí, trabalhar nos Jogos Pan-Americanos já tem aí aquela estrutura, aquele cerimonial. Eu fiquei trabalhando com atletas, né? Então, tive a oportunidade dessa troca, de auxiliar, foi muito interessante. Então, aí começou a minha história com os mega eventos, né? Um Então, pouco por Lídia, aí. uma coisa que você falou aí que já é recorrente nesses nossos bate-papos, né? Duas coisas, aliás, que eu gostaria de frisar. Primeiro, é essa abertura, vamos chamar de abertura, né? De ampliar o seu nível de conhecimento e ampliar também as possibilidades. Então, só para citar o teu exemplo. Do handball você foi para o tiro com arco, foi para remo, quer dizer, todo mundo quando entra numa faculdade tem objetivo. O meu era basquete, eu continuo até hoje, mas isso me deu também uma oportunidade. E outra coisa também, o falar uma outra língua. Como isso é importante, né, Líbia? Como é importante porque você vê num grupo de voluntários que eu acredito que não era um grupo pequeno, dois falavam inglês, isso te abre um horizonte, te dá um horizonte muito mais amplo, né? E aqui eu acho que a gente tem uma coisa, eu fiz outros cursos e todos eram meio que na USP, né? Mas eu acho e eu lembro na época de colegas que estudavam em outro lugar, eu vou confessar, às vezes a gente até xingava vocês, pô, que todo professor fala que a gente tem que fazer curso de inglês. E aí eu acho que na EFUSP a gente tinha um pouco da vivência de vocês, porque vocês recebiam professores aqui, né? Eu lembro que a gente recebia professores da Flórida, recebia professores de não sei onde, e aí ficava muito restrito, né? Aos professores, porque vocês falavam inglês. E aí eu lembro que vocês convidavam os alunos, e aí quem não tinha inglês boiava e nem ia, né? Ou até mesmo o fato de quando a gente chegava em sala de aula, vocês falavam assim: lembra da antiga pastinha dos textos no Xerox? Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei no Xerox, sei lá, numa disciplina tem, aqui estão os textos do semestre. Eu falei, nossa, mas tem 5 textos em francês, 2 textos em inglês, mas eu não falo. E aí eu lembro que eu fui falar com um professor, ele, isso não é problema meu, né, Líbia? Você está numa universidade. E isso né, assim, me deixou pé da vida, mas no sentido, se eu não me coçar, eu vou ficar para trás, né? E a gente não tinha chat GPT nem Google Tradutor para nos Exatamente. ajudar, era no dicionário mesmo, né? Então, acho que isso nos jogou, e aí hoje, Dante, o que eu vou te falar é uma outra coisa. Inglês não é mais básico, é obrigação. Sim, O que é diferencial hoje tem alguém aqui que fala coreano, chinês, tem alguém aqui que fala árabe? Então, por exemplo, não sei se vai ter essa pergunta, mas se você tiver que estudar uma língua e quer trabalhar com eventos esportivos, minha sugestão, tenha alguma noção de árabe, porque eles estão bombando de eventos, de lutas, de praia, e eles buscam pessoas que sejam o que a gente fala aqui no nosso mercado, né, de eventos, nômades de eventos, que ora estão fazendo um evento no Uzbequistão, depois ele vai para Nova Zelândia, depois ele vai para não sei onde, e aquela região, né, além da questão da cultura, de você ter que se adaptar, né? A questão é você falar um pouquinho, aí eles percebem, pô, esse cara é diferenciado, né? exatamente. Muito Então bom. tem um pouco isso. Então, Líbia, e como é que foi a sua entrada? Eu estou vendo aqui, né? Estou lendo aqui.
nesses cursos de MBA da ESPM, Mackenzie, eu vi que você também fez um curso internacional, né? Inclusive com chancela do Real Madrid. É, essa acho que é uma história que também deu uma boa impulsionada. Eu trabalhei muito tempo na Anhembi Morumbi e eu implementei o curso de tecnólogo de gestão de eventos. E aí eu fui convidada para implementar a pós-graduação de eventos. Então, acho que é importante também dizer para as pessoas que um curso de gestão de eventos são todas as tipologias, né? Então, é evento social, evento corporativo, educativo, cultural e o esportivo. É lógico que eu cheguei por causa desse e do corporativo e fui tentar entender os outros. Então, eu implementei essa pós-graduação. E a Embi tinha era Laureate, né, que era um grupo americano, e eles tinham chancela com várias universidades europeias, e uma delas é a Escola de Estudos Real Madrid, que é da Universidade Europeia de Madrid, e eles têm o curso do Real Madrid e pré-Copa do Mundo, eles falaram, a gente quer implementar esse curso aí. E aí eu era a pessoa, né, com formação em educação física, com expertise em eventos esportivos, quer coordenar esse curso? Aí eu falei, quero. Falei assim, ó, e aí você vai tratar direto com o pessoal lá. E a proposta do curso é 1 ano e meio de curso, de aulas, dois professores que vinham para cada aula, e a gente levava os estudantes para passar 10 dias na Espanha. Então eu coordenei 7 a 8 anos esse curso, então eu fui 7 vezes para Madrid, levando grupos de alunos de MBA para a gente fazer essa imersão de 10 dias. O que é legal é que eu tive uma imersão super de Real Madrid, mas o Real Madrid na Europa acho que foi um dos primeiros times a ter essa visão. De gestão de alta performance. Então, era um estádio que era alugado para festa de formatura, porque eu não posso ficar só vivendo de jogo de futebol. Então, foi muito legal essa vivência, e além de entender o que é o Real Madrid, a gente tinha aula com o campeonato de tênis de lá, a gente tinha palestra no Centro Olímpico Espanhol. Então, a gente teve uma vivência de como o esporte é vivenciado na Europa, em especial na Espanha. E aí, a cada vez que eu ia, eram diferentes palestrantes, diferentes abordagens. Então, foi muito legal. Além do que, eu era a única mulher no mundo coordenadora do curso, né? O resto eram coordenadores homens, do Chile, da Turquia e tal. E eu confesso que eu não vivi nenhuma dificuldade com isso, fui extremamente bem acolhida, mas era um pouco um peixe fora d'água, né? E como todos os outros eram muito focados em futebol, e eu não. Eu era essa visão um pouco mais multimodalidade, então foi muito interessante. E aí, esse curso existe na Espanha, e os alunos espanhóis não vão fazer imersão lá em Madrid, porque eles já têm aulas lá. Então, eles ganham uma semana nos Estados Unidos visitando as Major Leagues. E aí eu fui convidada para acompanhar durante 2 anos essa imersão também. Então, eu tive a oportunidade de passar 10 dias nos Estados Unidos, onde um dia eu ia ver, como é que a NBA trabalha? Tá bom. Como é que o beisebol trabalha? Legal. E aí eu tentava pegar, logicamente, a parte dos eventos, né? Então, acho que essa vivência foi muito legal, e como eu acompanhava, também ganhei o certificado dos dois cursos. Então, isso para mim foi um divisor de águas de aprendizado mesmo. E aí eu comecei a aplicar para algumas vagas, né? Então, trabalhei em mundiais, eu trabalhei no Mundial de Handebol, trabalhei em judô, trabalhei algumas corridas, e aí veio a oportunidade de trabalhar na Copa das Confederações, aí sendo contratada pela MET, que é a agência da FIFA. E aí eu fui para o Castelão, que foi um outro desafio, né? Trabalhar em São Paulo, onde você conhece todo mundo, pega o telefone e liga, é uma coisa. Trabalhar em Fortaleza, onde você não conhece nenhum fornecedor, tem uma outra cultura.
um deslumbramento de um novo estádio que nem a cidade está acostumada, e ter que montar do zero isso tudo. E eu fui trabalhar na área VIP, né? Eu fui trabalhar nos hospitalities. E aí também começa a minha história de trabalhar com o que a gente fala que é o VVIP, né? Então esse sim foi a Líbia caipira, sabe? Meu Deus, e agora por onde eu começo? Com, com um chefe como a FIFA, né? E um chefe alemão, que culturalmente um mais um sempre dará dois, jamais dará 11. Então, esse também é um desafio, né? Da área esportiva, de eventos, onde existe um mix dentro do staff, do crew que vai trabalhar, e aí a gente também tem que se adaptar, né? E aí eu acho que eu trouxe um pouquinho de ter feito eventos em navios, que é uma Babilônia de gente trabalhando, né? Então tem um pouco disso. Bíblia, que você já fez é brincadeira. Eu falo que ainda bem que eu pinto o cabelo, porque senão estava escrito aqui. Líbia, e atualmente? Onde que você está trabalhando? Qual a tua atividade principal? Então, vamos lá. Atualmente eu já estou há 18 anos, eu falei que eu atingi a maioridade na SPM. E agora eu só tô com duas coisas que eu amo muito, né? Já dei aula de várias coisas, mas agora eu acho que consegui chegar no patamar. Eu falei, eu quero dar aula daquilo que eu acho que eu manjo e que eu posso contribuir. Eu dou aula de gestão de eventos para graduação e dou aula de comunicação e marketing esportivo para graduação. E eu dou aula na pós-graduação de eventos corporativos, que é uma coisa que eu trabalhei muito tempo e trabalho ainda. Eu dou muita consultoria e principalmente em capacitação, que é uma coisa aí que eu fui migrando também, eu já conto um pouquinho. Então, eu estou na SPM, super fixo. Eu dou aula na pós-graduação da ECA de gestão de eventos, que é uma pós nova que a ECA da USP visualizou aí, e eu dou uma aula de logística de eventos. Então, eu falo de logística de eventos esportivos, de corporativos e das outras também. Eu fui convidada esse ano para dar aula num MBA do Mackenzie de Mídias e Esporte, onde eu vou trabalhar com a parte de eventos lá com o pessoal. E aí é um outro desafio, né? Porque aí é trabalhar com jornalistas, e aí o que que eu falo para eles olharem para os eventos. E eu estou gostando de escrever essa disciplina aí, ainda não começou. Eu dou anualmente curso no SESC, e tem uma proposta lá, né, de um curso de formação de gestão esportiva, e eu dou anualmente um curso de eventos esportivos lá. Acho que fixo é isso. Fora isso, eu faço meus eventos quando alguém me chama. Tento estudar um pouquinho sobre esporte feminino e futebol feminino, que é uma paixão que vem desde de lá do mestrado, e estou aí no grupo de estudos do Ari na USP, e tudo bem que ele fica, né, me dizendo para o doutorado, mas com essa agenda aí fica difícil, mas uma hora vai sair, mas eu continuo estudando. Eu acho que isso que é o legal também, né? Eu posso não estar Sem fazendo dúvida. doutorado, mas eu estou no grupo de estudos, e estou vendo o que está acontecendo de novidade, como é que marcas estão trabalhando com isso, né? Assim, acho que eu estou numa fase que eu não preciso do título, mas eu preciso saber o que está acontecendo, né? Então, isso é uma coisa que acontece. E eu confesso para você, Dante, que agora o meu foco é mexer meus pauzinhos para eu estar envolvida com a Copa do Mundo de futebol feminino. Esse é o Ah, minha meta legal. sonho, até porque é uma meta pessoal. Eu quero que esse seja o meu último mega evento que eu faça. Eu quero parar com o mega evento porque a idade está chegando, o corpo está roendo, assim. Mega evento não é para os fracos, não. Com É, certeza. é pauleira, entendeu? Então, eu tô muito com essa meta, quero muito que eu consiga. Então, Líbia, até já para a gente ir partindo aí para a nossa reta final,
Além da tua formação em educação física, o mestrado que você fez lá com o Simões, meu companheiro durante muitos anos na faculdade, que outro tipo de formação? Aí eu perguntaria para você no sentido de você poder não dar um conselho, mas orientar pessoas. Que outro tipo de formação que você fez e que você acha importante para quem almeja, em algum momento, partir para essa área? Talvez um pouco pela área acadêmica, e como eu comecei a ser convidada mais para a área de comunicação, né? Porque os eventos são uma ótima ferramenta de comunicação, de Sim. patrocínio, aí eu parti um pouquinho para fazer cursos na área de marketing. Então tem um pouco disso. A outra história, eu fui fazer cursos pontuais na área de eventos. Então, eu fui fazer curso de cenografia, eu fui fazer cursos de técnicas de atuação com grupo. Então, por exemplo, desde o Pan-Americano, as pessoas começaram a me dizer: pô, Líbia, você se dá muito bem com equipe, então eu vou deixar você cuidando dos voluntários. No Mundial de Handball, eu fui gerente de voluntário, eram 800 pessoas sobre o meu comando. Então, não é uma equipe que você vai trabalhar, por exemplo, na Olimpíada, nós éramos em 11. Mas eu estava junto com o pessoal, com os voluntários, então a gente chegou a quase 400. Então não é fácil gerenciar, e eu não fiz RH, né? Sim. Então eu fui fazer alguns cursos não tão envolvidos com MBA ou especialização. Eu fui fazer cursos um pouco mais curtos, mas que eu via que me traziam benefícios maior. Vou falar uma coisa bem boba. Quando acabou os Jogos Olímpicos, a gente recebeu uma avaliação. Eu recebi uma avaliação do meu chefe americano, a minha equipe toda. Uma das coisas que ele me indicou é que eu deveria dominar mais planilhas. Olha só. Aí eu falei assim: caralho, a gente entregou uma Olimpíada e o cara tem a pachorra de me dizer que o meu problema é planilhas. Aí eu parei para pensar, falei assim: eu demorava muito tempo para entregar alguns relatórios para ele. Então eu gastava tempo que eu podia estar fazendo outras coisas se eu dominasse Excel. Então, às vezes, não é É sabe, verdade. o MBA, o doutorado de não sei onde. Às vezes são coisas um pouco mais simples, mas que vão te ajudar. Então, talvez eu precise entender um pouco mais de, sei lá, cerimonial. Não é porque eu vou fazer, mas porque eu vou lidar com a pessoa de cerimonial e se eu entender como é isso, eu posso ajudar ela melhor. Exatamente. Né? Por exemplo, eu fiz um curso de cerimonial, porque em esporte, você gostando ou não, achando careta ou não, você precisa entender de cerimonial, É. né? Então chegava lá o governador, né? Eu tive a oportunidade de receber dois presidentes em camarotes de jogos. Você tem que saber, inclusive, Se comporta. como você se refere a essa pessoa, né? Então, por mais que tenham lá todos os assessores, né? Então, eu sou a pessoa que falo não por segurança de alguém, né? Porque tem um job description, tem um processo. Então, o quanto mais você tiver de informação e falar na mesma língua, melhor ainda, né? Eu, final de semana que vem, vou fazer um curso de primeiros socorros na Cruz Vermelha. Por quê? Porque o que eu fiz há 10 anos atrás já está obsoleto. Eu não sei trabalhar com desfibrilador do jeito que está agora, né? Aí. Então também não adianta fazer e não refazer, né? Ou não fazer de novo, porque não tem idade para continuar aprendendo, né, Dante? Com Eu sempre certeza. acreditei nisso, Com né? certeza. Com certeza. Então, e às vezes são coisas, olha só, né? Excel, isso é básico. É básico numas, né? E dois, né? A gente não é nativo digital. Talvez essa outra geração seja, talvez alguém que eu vá liderar faça isso rápido, mas ele não vai saber lidar com preferências de autoridades. Então, a gente ajuda aí e a gente vai compondo equipe, né? Acho que é um pouco por aí. Isso aí. Bom, Líbia, olha, parabéns por toda a tua trajetória. Esse teu depoimento, eu acho que é extremamente rico, né, para mostrar para as pessoas
o quanto é importante você estar aberto para novas experiências e o que você falou agora no final, a questão do conhecimento, de você estar sempre aberto para aprender cada vez mais, né? Eu costumo dizer que conhecimento não tem limite, ele não ocupa espaço. Não. Eu até brinco, né? Aqui atrás eu tenho a minha biblioteca física, né? Ela tem um espaço limitado, mas esse espaço dentro da tua cabeça, ele não tem limite. Você pode acrescentar muito mais do que está aqui atrás, né? E isso é muito importante. Então, Líbia, eu queria te agradecer demais por essa Eu que tua agradeço, participação Dani. e deixar com você aí a palavra final para a gente encerrar mais esse bloco de entrevistas. É, eu acho que tem duas coisas que talvez eu queria falar. Uma, acho que você já falou, é o quanto a gente pode abrir o nosso leque de oportunidades. E eu acho que foram vocês, professores, que me falaram isso. E aí não é um, eu acho que todos falavam isso. E eu acho que era em especial para gente que era do interior. Então, eu sou da época de Júlio Serrão, de Neto, de Celso, enfim, a gente era do interior e a gente tinha um, né, a gente não tinha casa para voltar, era o pensionato, era o kitnet, então a gente vivia muito a faculdade. E aí eu nunca me esqueço que vocês viravam e falavam assim: ah, mas eu não gosto de judô, ou eu não gosto de tal disciplina. Faz e quando acabar, diz que não gostou. Então, por exemplo, na área de eventos, eu sempre falei assim: ah, eu não gosto de fazer isso. Eu falei: eu tenho que fazer um evento para eu saber que eu não gosto. Então, por exemplo, eu fiz todos os eventos que você imaginar. Casamento, eu não gosto, não quero, vou morrer de fome se eu tiver que fazer. Então, você precisa experimentar para dizer que gosta ou que não gosta. Eu acho que isso é importante. A segunda coisa, eu acho que foi uma coisa que eu aprendi com o meu sensei de karatê que quando a gente, sei lá, ia para uma competição, ou, né, ele se despedia, aí a gente fala, pô, bro, sensei, você nunca fala boa sorte. Ele falou assim: quem precisa de sorte é gente incompetente. Vocês precisam que eu deseje sucesso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Porque sorte é muito aleatória. Então, se você quer ter sucesso, como técnico, o que é que você está fazendo para chegar lá perto, né? Eu podia, eu Exatamente. quero trabalhar na Copa do Mundo Feminina. Se eu ficar aqui, eu não vou trabalhar lá, por mais que eu tenha experiência, porque tem gente vindo aí. Com Então, certeza. acho que é um pouco sobre isso, que a gente tem que desejar sucesso, mas como é que eu vou correr atrás dele, né? Muito bom. Líbia, obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado, Com a professor. entrevista da Líbia, a gente encerra esse primeiro bloco, que foram 6 entrevistas, estão todas disponíveis no YouTube. E a gente agradece demais. Espero que vocês compartilhem essas experiências fantásticas dessas pessoas que passaram aqui conosco. Então, obrigado, Líbia, mais uma vez. Muito legal ter falado com você, ter te reencontrado. Um grande abraço, viu? Tudo de bom. Obrigada, até mais, pessoal.